Muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Nosso estudo é transmitido aqui pelo nosso canal Palavra e Essência. E se você não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e assim nos ajude a expandir o reino de Deus. Nosso objetivo aqui é sempre sempre expor a palavra de Deus, de modo que o ouvinte compreenda o texto bíblico e possa aplicá-lo na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Estamos na semana do Natal e Natal é luz. Então eu vou ler alguns textos bíblicos sobre o Natal e depois vamos falar um pouquinho sobre o Natal, que é luz, que Jesus é a luz do mundo. Vamos começar pelo profeta Isaías, que profetizou o nascimento de Jesus e diz assim no capítulo 9, versículos 1 a 7. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo de seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a profecia de Isaías já começa falando dessa iluminação que Jesus Cristo veio trazer ao ser humano. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita, era a terra que estava aflita em tempos passados. E daí, no versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu-lhes a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Resplandeceu a luz quando Jesus nasceu. Dos quatro evangelhos, dois narram o nascimento de Jesus. O evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, narra o nascimento de Jesus da seguinte forma. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, que significa Senhor, o Senhor salva, ou Javé salva. Javé, o Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento, o Senhor dos exércitos, o Senhor salva. Então lhes dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Esta foi a narrativa
de Mateus, que ele continua dizendo: tudo isso aconteceu para se cumprisse o que o Senhor havia declarado pela profecia. Esta é outra profecia e não a de Isaías que eu li. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. O evangelista Marcos foi escrito para os romanos, não narrou o nascimento de Jesus, já começa narrando o seu ministério, quando Jesus foi a João Batista para ser batizado. Entretanto, o evangelista Lucas, que é um mais amplo e pesquisou a respeito, ele narra o nascimento de Jesus no capítulo 2 de Lucas da seguinte forma: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. O mundo aqui era o mundo do Império Romano. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. E daí narra a história dos pastores, que o anjo apareceu aos pastores e cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Essa é a narrativa de Lucas. Lucas também vai narrar depois o Cântico de Maria. Aliás, o Cântico de Maria é antes dessa narrativa do nascimento de Jesus, e também o Cântico de Simeão, quando ele, quando ele soube do nascimento de Jesus. O quarto evangelho, o evangelho de João, não narra diretamente o nascimento de Jesus, mas João, que foi escrito para judeus e não judeus, para a igreja que já tinha nascido, João foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. O evangelho de João, então, foi escrito para judeus e não judeus, para a igreja recém-nascida, e então João não narra diretamente o nascimento de Jesus, mas é João quem vai enfatizar que o nascimento de Jesus tem o objetivo de trazer luz para os povos, luz para as pessoas que creem em Jesus Cristo. É João quem vai enfatizar toda essa luz que Jesus veio trazer ao mundo. Ele começa narrando o seu evangelho, falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 4 ele diz: a vida estava nele. O Verbo era Jesus, verbo é expressão, denota ação. Então, quando João diz que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é a ação de Deus entre os homens, No versículo 4 ele vai dizer: a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Daí o meu tema, que Natal é luz. Depois, no versículo 5, ele vai dizer: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois, no versículo 9, pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem estava chegando ao mundo. E o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. O Verbo, a ação de Deus entre os homens. E aí o versículo 14, e o Verbo, a ação de Deus entre os homens, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esta é a narrativa de João no capítulo 1. Mas, como eu disse, João é quem mais vai falar sobre a luz. Aí no capítulo 3,
versículos 19 a 21, João vai falar de novo sobre aqueles que creem em Jesus Cristo e que recebem a luz. Capítulo 3, versículos 19 até o 21. E o julgamento é esse. Qual o julgamento? Vou ler o 18 para nós entendermos direitinho. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê, crer em Jesus Cristo, que é o contexto do versículo de João 3,16, aquele que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o 18, quem nele crê não é condenado, tem a vida eterna. Mas quem não crer já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E já está condenado porque, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz. Não aceitaram a luz, não creram na luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então observe que o julgamento é esse, que os homens, que Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, Jesus Cristo veio para iluminar todo homem que nele crer, mas os homens amaram, os homens aqui é seres humanos, os seres humanos amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, tinham o pensamento mau, a mente má. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz. O mal é feito na escuridão, nas trevas, de modo geral o mal. A pessoa que pratica o mal, quando a pratica, quer esconder o máximo possível. Então aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, não vem para Jesus Cristo. Para que as suas obras não sejam expostas, para que não vejam as suas más obras, né? Mas daí o versículo 21, que é o contrário daquele que é mau, que odeia a luz, mas quem pratica a verdade, ou seja, quem é bom, mas é muito interessante que daí o texto não fala que quem é bom, mas fala quem pratica a verdade, porque nós somos maus, mas podemos crer em Jesus Cristo e praticar a verdade. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem fala a verdade não tem o que temer, vem para a luz. E diz o texto, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Quem fala a verdade não teme a luz, porque a luz ilumina, e então as suas obras, os seus feitos podem ser iluminados pela luz, porque para que as suas obras se manifestem que são feitas em Deus, diz o texto. Né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, vai para Jesus Cristo, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. E depois João vai dizer no capítulo 8, versículo 12, que é Jesus quem está afirmando, né? Então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Então, se Jesus é a luz do mundo, se ele veio para ser a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus nasceu para ser a luz do mundo, é por isso que os enfeites de Natal que a gente vê, todas as casas, as cidades são enfeitadas com luzes. Olha a árvore que está atrás de mim, cheia de luzes, né? Por quê? Para relembrar que Jesus é a luz do mundo. Mas luz para quê? Para iluminar o quê? Iluminar as trevas que os homens habitavam, os seres humanos estavam em trevas. Então,
Jesus é a luz do mundo. Luz para quê? Luz para iluminar a mim mesmo, para iluminar os seres humanos. João capítulo 3, versículo 18, que nós lemos, afirma isso: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Então, Jesus Cristo veio ao mundo primeiro para iluminar a minha própria mente, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Já expliquei, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então, para que Jesus veio? Porque o Natal, para iluminar a minha mente, para iluminar a mim mesmo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, aquele que pratica a verdade corre para a luz, corre para Jesus Cristo, para que as suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus. E Jesus mesmo, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade a respeito de mim mesmo. Jesus veio e nos deixou o seu Espírito Santo para iluminar a minha mente, o meu coração, para que eu saiba quem eu sou. Que eu sou um pecador e que se eu não reconhecer Jesus Cristo, não tiver fé em Jesus Cristo e não reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu estarei condenado. O ser humano está condenado, mas quem crer não é condenado, diz o texto. Então, Jesus veio ser a luz do mundo, o Natal é luz para iluminar a mim mesmo, né? No Salmo também nós vamos encontrar esta verdade, quando o Salmo 36, versículo 9, diz que na tua luz vemos a luz. Na tua luz, na luz de Deus, vemos a luz, somos iluminados. Então, Deus mandou Jesus Cristo vir a este mundo, Jesus nasceu, é Natal, para iluminar a nossa mente. E assim nós possamos crer na verdade e iluminar esta nossa mente para que nós possamos conhecer a nós mesmos, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer os nossos erros e corrermos para Jesus Cristo e praticarmos a verdade. Então as nossas obras serão iluminadas por Jesus Cristo e são, como diz o versículo 21, a fim de que se manifeste que essas obras são feitas em Deus. Então Jesus é a luz do mundo. Luz para quê? Para iluminar a minha mente, mas é luz também para me iluminar em relação ao meu próximo. É muito interessante o texto que o próprio João vai escrever, só que daí na sua velhice, quando ele escreve a primeira epístola, no capítulo 1, versículos 5 a 7, que ele vai dizer assim: e a mensagem que dele ouvimos, dele Jesus Cristo, que nasceu em Belém e viveu na Palestina, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa: Deus é luz, e nele não há treva alguma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ora, luz para quê? Por que Jesus é a luz do mundo? Primeiro, para iluminar a minha própria mente e eu descobrir quem eu sou e reconhecer que eu sou um pecador e que preciso reconhecer que Jesus, a verdade, pode me transformar. Em segundo lugar, veio como luz, e Deus é luz. João repete aqui, nele não há treva alguma. Por quê? Porque se andarmos em Deus, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque luz fala de transparência, de eu me mostrar, de eu me desvelar, de eu me revelar para o outro. E assim andar na luz, e assim ter comunhão um com o outro. Esta é a figura mais perfeita de igreja. Igreja é ter comunhão um com o outro.
A igreja somos nós, por um lado, é verdade, mas por outro lado, devemos e temos comunhão, que essa também é uma definição de igreja, um povo que vive em comunhão, que tem, que se preocupa um com o outro e que é transparente um com o outro, que se mostra um para o outro. Por quê? Porque anda na luz, e Deus é a luz. E Deus sendo luz, as nossas obras são verdadeiras e podem ser mostradas para quem quer que seja. Ou seja, não tem nada a temer, né? Porque anda na luz. E então tem comunhão uns com os outros. E por último, Jesus ensinou no seu Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que ele é luz, nos ilumina nossa mente, ilumina os nossos relacionamentos. E aí no capítulo 5, versículos 13 ao 16, ele vai dizer que a luz que nós somos também é para iluminar o mundo, que nós somos em Jesus, cremos em Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, então devemos iluminar o mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, porque Jesus é a luz. Jesus veio iluminar todo o homem. E ele continua, nem se acendem uma cadeia, a colocam debaixo de um cesto, mas do velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Nós, em Jesus Cristo, somos a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, não tem nada a temer, e assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, para nós cristãos, o Natal é luz, a luz de Deus que ilumina todo o homem. O profeta tinha profetizado, o profeta Isaías, e que resplandeceu a luz para os povos que estavam em trevas, para aqueles que creem em Jesus Cristo, e esta luz vem iluminar a minha mente. Aliás, Paulo também na sua oração aos Efésios, ele fala, iluminados os olhos do vosso entendimento. Tenham mente iluminada por Jesus Cristo. Para que então a luz veio para iluminar a nossa mente, para iluminar o nosso coração, para iluminar os nossos relacionamentos, para assim fazer com que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis. Então, iluminar a minha relação com o meu próximo. E por último, então, uma vez que Jesus habita em mim, eu tenho a mente iluminada, tenho relacionamentos iluminados, eu seja a luz para os que ainda estão nas trevas, ou seja, para aqueles que não creram ainda em Jesus Cristo de uma forma prática. Então a pergunta neste Natal que eu devo fazer, que você deve fazer para reflexão é, Jesus já iluminou a minha mente? Né? Eu leio a palavra de Deus para que minha mente seja iluminada por Jesus Cristo, por Deus, nossa mente é iluminada através do conhecimento das Escrituras. E então, se minha mente é iluminada, meus relacionamentos são iluminados, ou eu preciso ficar me escondendo de um e de outro para que não saibam o que eu faço? Né? E por fim, eu sou luz para o mundo, para aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo e que têm as suas obras más e que precisam se esconder. Então eu, através das minhas obras, preciso ser luz para o mundo. Você é iluminado? Você tem relacionamentos iluminados? E você é luz para o mundo? Essa é a nossa reflexão para este Natal. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus vos abençoe.